Queridos amigos, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos aqui novamente no Grupo Espírita Casa de Guará para mais um estudo de uma lição da nossa amiga Joana de Ângeles. Esse espírito amigo que tem uma trajetória extraordinária pelas existências, nas quais ela sempre procurou, em seu processo evolutivo, caminhar mais um degrau, mais um degrau. Então nós vamos encontrar essa criatura esplêndida, a partir do momento em que a história registra a sua existência ao tempo de Jesus. E depois, em várias outras existências, ela enfrentou sofrimento, enfrentou a realidade da existência aqui no planeta Terra, que é bem diferente de outros, Outros planetas bem piores que o planeta Terra e muitos outros bem melhores. Então nós temos realidades mais saudáveis, mais harmônicas, mais felizes, porque a realidade de um planeta, na verdade, é o resultado da nossa realidade emocional. Então a gente vai começar o trabalho de hoje com a lição maravilhosa que está aqui no livro Vida Plena, e é a lição de número 11, que se chama Confiança. E vamos começar perguntando a você: qual é a sua realidade emocional? Como você se comporta na vida diante do sofrimento? A Joana vai nos ensinar nessa lição algo extraordinário. Ela sempre tem algo extraordinário para nos ensinar em cada lição. Ela vai dizer que o sofrimento em nossa existência é a necessidade, que nós temos nesse grande processo de evolução. É uma necessidade, porque nós estamos morando provisoriamente em um corpo que é perecível. Nós estamos sob o jugo da lei de destruição, e aí vocês podem recorrer ao Livro dos Espíritos para estudarem sobre a lei de destruição, e nós precisamos estar alerta para o que nos orienta os espíritos amigos, que inspiraram Allan Kardec a escrever e compilar o Livro dos Espíritos, quais as diretrizes que são dadas ali em relação à lei de destruição. A nossa irmã Joana de Ângeles, ela vai mostrar que tudo na Terra está sob o jugo da lei de destruição. Tudo. Se nós formos pensar na lagarta, nunca ela iria imaginar, se ela pudesse pensar, que ela viraria uma borboleta, de um bichinho rastejante, passar para um bichinho com asas que voa alto, muito alto, e que apresenta multicores, enfeitando as nossas primaveras. A Joana diz que essa cadeia necessária, que faz parte do determinismo da vida, que é uns animais se alimentarem dos outros, e que nós vamos ver isso no reino vegetal, nós encontramos no reino animal e encontramos no reino hominal. Nós, os homens pensantes, portadores de emoções refinadas, nós nos alimentamos da morte de animais todos os dias. Vamos buscar a proteína necessária para o desenvolvimento biológico, manutenção da vida no reino animal, quando a gente já sabe que há outras fontes de proteínas onde nós podemos buscar esses elementos para a manutenção da existência do corpo aqui na Terra. Mas nós não estamos ainda adaptados, é essa palavra que ela usa, nós não estamos ainda adaptados a esses processos da evolução humana. E ela vai dizer o seguinte: quando abre o capítulo, ela diz: a Terra é a bendita escola. Eu espero que um dia vocês aprendam, o significado da Terra como escola. A nossa irmã Joana de Ângeles diz, e sempre ela está chamando a atenção,
que é no cotidiano da nossa existência que nós precisamos aprender. No cotidiano, gente, é o dia de hoje, foi o dia de hoje, é a noite de hoje, é esse momento que nós estamos aqui conversando, é nesses instantes que a gente precisa estar, alerta com os fatos que vão ocorrendo e como é que eu aprendo com eles. A Joana vai chamar a atenção dizendo o seguinte: a maioria de nós, ao invés de irmos para a área do conhecimento, aprendermos com os fatos cotidianos da nossa vida, né? Começando em nosso lar, depois se estendendo para o trabalho e para as relações sociais, né? Com os amigos, com a família, nós precisamos observar os fatos e daí tirar grandes lições para o nosso processo evolutivo. A Joana diz que a gente tem muita dificuldade nesse processo de adaptação, porque é um processo de adaptação. E ela diz o seguinte: o que a gente faz nessa escola bendita que é o planeta Terra? Ela diz o seguinte, que nós nos esquecemos que tudo muda, tudo é mutável, tudo é transferível. E que neste processo do devir, aqui o Heráclito entra, né, aquele filósofo lá pré-socrático, que disse que tudo era devir, que nada estava imóvel, é aí a teoria do mobilismo dele, né, que tudo muda, você não pode entrar no rio 2 vezes, porque o rio não é o mesmo, as condições não são as mesmas, nem a água é a mesma. Então tudo muda. A Joana volta novamente para essa figura, né, secular ou milenária que deixou essa grande lição para nós e diz que nós estamos esquecidos, que a nossa existência diária na Terra é um processo de adaptação ao fatalismo da evolução. A evolução é um fatalismo. Ainda que a gente decida, por rebeldia, por teimosia, por inadaptabilidade, querer estagnar em nossas reencarnações, porque a gente aprende isso, né, com a doutrina espírita, aprende no espiritualismo também, né, que à medida que nós vamos reencarnando, a gente vem com um pacote pronto, que vai nos ajudar. E nesse pacote, o que tem dentro desse pacote? Dentro desse pacote tem o enfrentamento ao fatalismo da vida, nos fatos diários. O pacote pronto está aí. Cada um tem o seu pacote pronto na sua existência. Aí, neste pacote pronto, com ele em mãos, porque vai se desenrolar na existência, há fatos que eu vou decidir se eu quero seguir a vereda ou se eu quero seguir o caminho. E quando várias veredas se abrem para a tomada de decisão, a gente precisa parar para pensar, o que a Joana vem sempre chamando a atenção. Cuidado com o impulso, para que você, tendo o seu pacote pronto da evolução, você não tome caminhos que não tinham nada a ver com a sua existência. Eles estão dentro de você porque nós somos ainda portadores, porque fomos os fomentadores dos grandes erros, das tomadas de decisões da nossa vida. E não tem jeito, ela diz que não tem jeito. O processo de adaptação, ele é uma necessidade e está aí para todos. E são processos da vida, né? E ela vai falar que a gente precisa observar a questão do conhecimento. Então, o conhecimento, ele é uma necessidade para quebrar as nossas crenças. As nossas crenças. Nós acreditamos e temos confiança em ideias que não se sustentam. Quando começamos a avaliar, quando começamos a pensar, nós vamos observar que essas ideias, elas carecem de fundamento, elas se esvanecem no tempo por falta de pararmos para avaliarmos do que é que se compõe aquela ideia.
Então, nós temos aquela ideia, né, da tomada de decisão por um entendimento de rebanho. Então, o rebanho pensa assim, e eu vou aderindo sem avaliar, sem refletir. Então, nós nos esquecemos, como nos diz a nossa irmã Joana de Ângeles, que o planeta Terra é uma escola de aprendizes. Nós somos esses grandes aprendizes aqui no planeta Terra. A nossa, que ela chama de bendita escola, né? Nós estamos aqui para aprimorar, um aprimoramento espiritual dos espíritos que nela habitam. Essa separação de corpo e alma. Nós não podemos fazer essa separação. O entendimento é: o meu corpo é necessário, esse biológico é necessário para que eu transite no planeta Terra da forma como ele foi criado. E a Joana diz: olha, vocês não podem perder a confiança. A gente precisa confiar no amor de Deus, que provê tudo, tudo Deus provê, tudo. Que ela traz a figura de uma cebola. Ela diz o seguinte: descasque uma cebola. A gente começa com as camadas grosseiras, né? Com a capa, você tira a primeira capa, a segunda, a terceira. A pergunta é a seguinte: onde está a seiva, que é a vida real da cebola, que é dali onde ela vai se multiplicar? Aí nós vamos encontrar na última camada da cebola. Olha, parte a cebola, não no meio, parte assim de cima para baixo, e vocês vão ver que lá no centro da cebola, ali é onde contém a vida. O resto são camadas grosseiras necessárias para a existência da cebola. O que são nossos corpos? Camadas grosseiras, necessárias, né, e necessários para a nossa existência na Terra. Então, um dia um corpo de cor negra, um dia um corpo de cor marrom, um dia um corpo de cor parda, e assim nós vamos de experiência em experiência, de cultura em cultura, fazendo a nossa trajetória. E aí é onde vem novamente a lei de destruição. Para que eu caminhe por esse processo da existência, é preciso que os corpos, à medida que eles vão se estragando, e eles podem nascer, ser construídos, ser desenvolvidos desde o momento fetal, eles podem já estar com mecanismos complicados, mecanismos coronarianos, falta de um braço, de uma perna, né, defeitos. Que os grandes defeitos do corpo biológico são grandes lições reparadoras. Olha como ela diz: se você tem conhecimento, você alivia o peso de suas provações. Aprende a conhecer, né? Ela fala também sobre a questão do apego. Né? Nossa confiança em Deus é tão pequena que a gente se apega aos corpos estragados, usados, muito usados, velhos, né, das pessoas que nós amamos. A gente retém essas pessoas e não quer deixar que elas caminhem seu processo evolutivo. Já pensou? Aí meu pai renasce novamente e eu olho para aquele corpo novo, aquela veste nova, e eu digo: não, não é meu pai, porque eu quero que ele se reproduza, né, em corpos biológicos, porque o espírito é o mesmo, sem as novas configurações. A Joana disse: não, não é desse modo. Por isso que a gente precisa estudar para aprender e, de posse do conhecimento, cuidar da nossa realidade emocional. Daí a pergunta: qual é a sua realidade emocional? Onde você está? Onde você está? A Joana, ela vai chamar bastante atenção sobre a questão
do nosso ciclo de sofrimento, né? Hoje nós estamos vendo tantos jovens destruindo as suas próprias oportunidades por depressões profundas, né? Que normalmente ocorrem em relação à própria família. O pai não é o pai que eu queria, a mãe não é a mãe que eu queria, a família não é a família que eu queria, e sempre colocando como exemplo a família de algum amigo que ele entende que se ele tivesse renascido naquele contexto, né, aí ele seria feliz. Mas aquele contexto é o contexto do amigo, não é o seu. O seu agora é para aprendizagens profundas, porque seu amigo também está em aprendizagem profunda. Ela diz que terminamos caindo num ciclo que ela chamou de sofrimento e queixas. Olha a pergunta, qual é a sua realidade emocional? É uma realidade de sofrimento e queixa? Você queixa, peraí, você não vai sair disso, não? Vai ficar ali se queixando eternamente por tudo, por todas as circunstâncias? Porque o professor é ruim, o professor não presta, os amigos têm isso, têm aquilo, os pais são assim, a família é assado, eu quero isso e não me dão, né? As notas estão caindo na escola e meus pais proibiram do uso do celular. Olha, gente, é tanta coisa, é tanta submissão psicológica, uma realidade emocional doentia, que a Joana diz que a gente termina indo para uma postura de vítima. E ela diz textualmente, quem vai para a postura de vítima não avança. Olha a pergunta, qual é a sua realidade emocional? A sua postura é uma postura de vítima? Se for, meu amigo, minha amiga, você não vai avançar nos processos evolutivos, porque todos os dias a vida, a existência nos apresenta inúmeros desafios. São tantos os desafios que a gente precisa enfrentar para dar conta dos nossos deveres, das nossas obrigações, correr atrás de nossas metas, enfrentando desafios diários. E quando chega a noite, ufa, consegui cumprir, não é? Então a gente não perde tempo, não deve perder esse tempo. A Joana disse, olha, eu amei essa lição da Joana. Você sabe o que é a morte? A morte é um fenômeno de avaliação de resultados. Menino, olha que síntese. Então, se meu pai está indo embora, ele vai enfrentar a morte, que é uma avaliação de resultados. Que resultados? Seu pacote reencarnatório, meu filho, você trouxe ao reencarnar. As diretrizes estavam todas ali. O que é que você fez com seu pacote reencarnatório? Tá vendo? Você tinha tudo para acertar. E por rebeldia, você errou 90%. Tomou os caminhos tortuosos. Encontrou veredas de purpurina que lhe atraíram conselhos de A, B ou C, impulsos da parte negativa nossa, que todos nós temos aqui no planeta Terra, que fazem parte da nossa grande imperfeição ainda. Quando a gente fala em imperfeição, é a distância entre aquilo que eu sou e o amor que Deus tem para mim, que eu devo tomar como exemplo para eu também dividir esse amor para com os outros. Aí Jesus vem e diz assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Ama Deus sobre todas as coisas. A primeira grande lição. E a segunda, ama o próximo como a ti mesmo. Se ame. Goste de você como espírito imortal. Aceite tudo da sua maquiagem biológica, né? Cabelinho, olho, formato, tudo. E agradeça. Você está andando, falando, vendo, escutando. Olha que maravilha. Usando os braços para o trabalho, para o abraço,
amigo, nós somos privilegiados. A gente não tem noção disso. Então, o grande conselho é: a vida é uma sinfonia de amor. Vamos olhar para a nossa realidade espiritual e, sobretudo, emocional. Então, eu deixo esse recado aqui, juntamente com nossa irmã Joana de Ângeles, para que vocês, durante a semana, e eu também, desde que eu comecei a estudar o texto, avaliar a realidade emocional minha, e cada um de vocês vão fazendo essa avaliação, vão observando se a postura que vocês estão é uma postura de vítima, porque em nenhum momento a Joana nos fala que Deus nos abandona. A gente precisa ter confiança irrestrita, trabalhar por nós mesmos. Lembra das liçõezinhas de Jesus? É dando que se recebe, batei e abre-se-vos-á. Jesus ensinou tudo, está tudo dito. Nós não queremos escutar. Então, meus queridos amigos, que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos cubra de bênçãos nessa semana, nesse final de semana, sobretudo, e nessa semana de carinho, de amor que está chegando aí. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.